A voz de Deus nos fala. Querido, seja bem-vindo na mensagem de hoje. Hoje vamos falar um pouco a respeito de 4 consequências sobre a pornografia. Eu selecionei aqui 4 consequências que acontecem quando alguém assiste a pornografia. Na verdade, falar de pornografia, estamos a falar de um vício que está destruindo muitas vidas de várias pessoas, tanto como homens, assim como mulheres. E também está destruindo a vida de muitos cristãos. Por isso que é necessário nós estudarmos e falarmos a respeito desse vício, porque é um vício destruidor. Para isso, antes de nós entrar no nosso conteúdo, quero convidar a você a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. E se você já se inscreveu, sem mais delongas, vamos passar para o nosso vídeo. A primeira consequência é que a pornografia distorce a visão sobre o sexo. Muitas pessoas, ou seja, todas as pessoas que consomem a pornografia, elas ficam com uma visão contrária sobre o sexo. E a Bíblia ensina que o sexo é um presente de Deus destinado ao casamento, de acordo com o livro de Hebreus 13, no versos 4. Quando assistimos à pornografia, acabamos por ter má percepção do sexo, e isso se torna superficial e distorcida, levando a expectativas irreais e desvalorização da intimidade verdadeira. Isso pode criar dificuldades em relacionamentos saudáveis e amorosos. Isso também nós encontramos que a palavra de Deus sempre nos ensina e nos exorta de que o sexo é algo que Deus criou e purificou, e isso deve ser desfrutado dentro do casamento. Mas, porém, quando as pessoas consomem a pornografia, elas acabam distorcendo a visão sobre o sexo, acabam distorcendo aquilo que é a vontade de Deus, acabam distorcendo aquele que é o presente e aquela que é a bênção de Deus que Deus estabeleceu dentro do casamento. Por isso que a pornografia, ela distorce a nossa visão sobre o sexo. Começamos a enxergar o sexo de uma forma errada e começamos a enxergar a prática do sexo de uma forma muito errada mesmo. Por isso que a Bíblia, ela nos exorta, nos chama a atenção de que nós precisamos de valorizar aquilo que Deus fez. E a segunda consequência é impacto negativo nos relacionamentos. A pornografia cria um impacto negativo nos relacionamentos, e isso prejudica muitas pessoas e também prejudica muitos relacionamentos. E muitos casamentos de hoje estão frios por conta da prática da pornografia. A pornografia pode prejudicar a capacidade de se relacionar emocionalmente. Em 1 Coríntios 6, do verso 18 a 20, a Bíblia nos chama a atenção de que somos lembrados de que nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Consumir pornografia pode criar barreiras emocionais e espirituais, afetando a conexão com o cônjuge e causando desunião. Há muitos casamentos hoje que não estão unidos por conta da pornografia. Há muitos casamentos hoje que estão desunidos por conta da pornografia. E a pornografia cria um desenfriamento espiritual e também cria um desenfriamento dentro do relacionamento entre marido e mulher. Por isso que a palavra de Deus nos exorta, nos chama a atenção de que nós precisamos de santificar o nosso corpo, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, nem tudo nós somos permitidos de ver e nem tudo nós somos permitidos de assistir. Por isso, precisamos de selecionar que tipo de conteúdo nós devemos assistir e que tipo de conteúdo nós devemos nos basear com ela. Mas a Bíblia nos chama a atenção de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Mas, porém, a pornografia afeta bastante a nossa conexão conjugal e também cria um desesfriamento espiritual e também cria um desesfriamento nos relacionamentos. E a terceira consequência é a culpa e a vergonha. Na verdade, a pornografia cria em nós uma vergonha espiritual e também uma vergonha física. Também, todos aqueles que assistem à pornografia não se orgulham daquilo que eles veem, não se orgulham daquilo que eles contemplam e também não se orgulham daquilo que eles têm assistido e também não se orgulham daquilo que eles têm praticado. Essa é a razão que todos aqueles que consomem a pornografia sempre consomem em portas fechadas, sempre consomem em lugares fechados. Por quê? Porque aquilo que eles consomem não lhes orgulha, ou seja, não lhe torna um homem ou uma mulher de valor. Por isso que assistir à pornografia frequentemente gera sentimentos de culpa e vergonha, que são contrários aos ensinamentos bíblicos sobre viver em liberdade e perdão. No livro de Romanos 8, verso 1, a Bíblia nos ensina que esses sentimentos podem nos levar a um círculo de pecado e arrependimento, afastando-nos da graça de Deus. A pornografia nos afasta da presença de Deus e também nos afasta da graça de Deus. É por isso que a palavra de Deus no livro de Romanos diz que nós fomos criados, ou seja, nós fomos dados a liberdade de Cristo. Nós temos a liberdade em Cristo Jesus. Mas se temos a liberdade de Cristo Jesus, não somos nós chamados a abusar dessa liberdade. Por isso que nós precisamos de analisarmos nossa vida, analisarmos a nossa mente e analisarmos tudo aquilo que nós temos consumido. Assistir a pornografia gera sentimento de culpa e de vergonha. Por isso que ninguém que se gloria por assistir a pornografia, ninguém que se orgulha nisso, é uma vergonha para a nossa vida, é uma vergonha para nós. Por isso, todo cristão é chamado a santificar a sua vida. Todo cristão é chamado a buscar a Deus. Todo cristão é chamado a buscar cada vez mais a liberdade de Cristo, mas não abusar da graça e nem abusar da liberdade e do perdão de Deus. É por isso que é importante que nós possamos cada dia nos aproximarmos de Deus, cada dia nos achegarmos a Jesus,
e buscarmos e lermos sempre a sua mensagem, para que nós possamos estar sempre aptos e sempre preparados para nós conseguirmos nos manter no caminho da fé, nos mantermos no caminho da direção da busca de Deus e que o Espírito Santo possa ainda continuar a viver em nós. Lembre-se que a nossa vida, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E se é o templo do Espírito Santo, não é permitido que algo sujo, algo imundo habite em nossos corações, ou seja, dentro de nós. Tanto que o Espírito Santo de Deus mora em nossas vidas. E se nós assistirmos à pornografia, nós acabamos distorcendo a nossa vida, ou seja, acabamos distorcendo a nossa visão espiritual. E o Espírito Santo de Deus sai em nossa vida porque o Espírito Santo de Deus não se junta com o que é sujo. A última consequência que é mais importante é desvio da atenção espiritual. Querido, a pornografia, ela nos desvia da atenção espiritual. Quando nós consumimos mais a pornografia, nós acabamos num esfriamento espiritual. Acabamos num esfriamento espiritual tão profundo que deixamos de ler a Bíblia, deixamos de estudar a palavra de Deus, deixamos de meditar, deixamos de pregar, deixamos de cantar e, acima de tudo, deixamos de buscar a Deus. E não só, também a Bíblia, a palavra de Deus, em Filipenses 4, verso 8, somos orientados por Deus a pensar nas coisas que são puras e agradáveis. A pornografia desvia nossa atenção das coisas espirituais, fazendo com que nos afastemos do propósito que Deus tem para a nossa vida. E isso pode resultar em uma vida espiritual estagnada ou até mesmo em apostasia. Queridos, nós temos que lembrar que a palavra de Deus, ela sempre nos chama a atenção, diz que tudo aquilo que é honesto, bom, agradável, nisso pensar e nisso façam. Mas, porém, muitos cristãos hoje se desviam da palavra de Deus, dão atenção mais à pornografia, assistem mais à pornografia. E a palavra de Deus diz que todos aqueles que fazem isso se desviam da atenção de Deus e também da atenção espiritual. E, no entanto, isso cria um desfriamento espiritual e também a pornografia nos afasta da presença de Deus. E quando nos afasta da presença de Deus, quebra o propósito que Deus tinha ou que Deus tem para a nossa vida. E isso pode resultar em uma vida espiritual estagnada ou até mesmo nos afastando da presença de Deus, de nos apostatarmos da graça do Senhor. Por isso, querido, é muito importante nós criarmos uma rotina de estudo da palavra de Deus, de leitura, e não só também criarmos uma rotina de conversarmos sempre com o nosso Deus. E o último conselho final que eu quero deixar para você é essencial buscar a transformação através da palavra de Deus e do Espírito Santo. Reserve momentos diários para oração e meditação nas Escrituras, permitindo que Deus renove sua mente e coração. Envolva-se em uma comunidade cristã que possa apoiar sua jornada e ajudá-lo a permanecer firme na fé. Se este conteúdo te ajudou, por favor, compartilhe com seus amigos, sua família e também nos ajude a crescermos aqui no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. A voz de Deus nos fala.